Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Estilo de Vida no Ar. Eu sou a Betina Ojeda, profissional de educação física, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês: os marcos motores e os sinais de prontidão para rolar, sentar e caminhar. Vamos ver o que observar em cada fase, porque não devemos forçar movimentos antes do bebê estar pronto. E como desenvolvimento muscular saudável, o tummy time e a exploração livre contribuem para coordenar os movimentos e prevenir lesões, até mesmo priorizando o uso dos pés descalços no início da caminhada. Desde os primeiros meses de vida, o bebê segue uma sequência de desenvolvimento motor, que vai de dentro para fora, de cima para baixo. Ou seja, o controle da cabeça e do tronco se consolida antes dos membros e os movimentos mais simples precedem os mais complexos. No começo, um sinal importante de prontidão é quando o bebê consegue sustentar a cabeça com mais firmeza, quando está de bruços, e levantar o peito apoiando-se nos antebraços. Esse controle da cabeça é base para rolar. Sem essa estabilidade cervical, não é seguro forçar o giro. A literatura recomenda observar se ele já consegue levantar a cabeça, girar para os lados e inclinar o corpo de um lado para o outro, antes de se mover intencionalmente. Se tentarmos colocá-lo em uma posição para a qual seus músculos ou conexões neurais ainda não estão preparados, corremos o risco de compensações, sobrecargas e até estresse nos tecidos, o que pode gerar desalinhamentos ou predispor a pequenas lesões. Quando o bebê começa a demonstrar tentativas de rolar, muitas vezes girando o corpo lateralmente ou empurrando o tornozelo contra o chão, é um indicativo de que os músculos do tronco e o dos ombros estão ficando mais fortes. Até aproximadamente 4 a 6 meses, muitos bebês conseguem rolar de barriga para as costas e logo após de costas para a barriga, conforme demonstrado em guias de marcos de desenvolvimento. No momento em que o bebê consegue usar os braços para empurrar o peito, deslocar o peso ou girar o quadril, isso demonstra prontidão para o movimento de rolar com segurança. Depois de rolar, o próximo passo evolutivo costuma ser o sentar. Porém, antes de esperar que o bebê se sente sozinho, devemos verificar sinais de prontidão, como o controle do tronco quando inclinado, capacidade de manter o peso no centro da gravidade sem tombar rapidamente e resistência muscular no abdômen e na coluna. Muitos bebês começam com o chamado prop sitting, isso é, sentar apoiando-se com as mãos no chão, por volta de 5 a 6 meses. E com o tempo, vão deslocando as mãos para o joelho, reduzindo o manual até conseguirem sentar sem usar as mãos. Se impusermos a posição sentada antes dessa maturidade de força e controle, podemos sobrecarregar as articulações da coluna, levar a compensações posturais e atrasar o desenvolvimento natural. Quando o bebê já consegue sentar com estabilidade e transferir o peso lateralmente, surge a transição para o engatinhar, puxar-se para ficar de pé e, finalmente, caminhar com suporte e depois de forma independente. É nesse momento que os músculos das pernas, tornozelos e pés entram em ação. E ter uma base muscular previamente fortalecida é fundamental para garantir equilíbrio, controle e diminuição do risco de quedas ou lesões. O desenvolvimento muscular adequado ao longo desse processo é essencial para prevenir futuras sobrecargas ou limitações. Músculos bem fortalecidos, especialmente do tronco, abdômen, coluna e pernas, oferecem suporte, estabilidade e amortecimento dos impactos que surgem quando o bebê começa a ficar em pé e caminhar. Se os músculos estiverem muito fracos ou descoordenados, o risco de caminhar com compensações,
torções nos tornozelos e até dores músculo-articulares podem aumentar. E aqui entra o papel fundamental e central do Tummy Time. Essa prática de deixar o bebê de bruços enquanto está acordado e sob supervisão. O Tummy Time estimula o desenvolvimento dos músculos do pescoço, ombros, tronco e core, que são justamente os alicerces de toda a progressão motora. Estudos e orientações de fisioterapia e desenvolvimento infantil indicam que sessões curtas, várias vezes ao dia, desde os primeiros meses, são eficazes para fortalecer essas estruturas e prevenir a plagiocefalia, áreas planas da cabeça, decorrente do excesso de tempo de bruços. Conforme o bebê se fortalece, ele começa a elevar o tronco, empurrar com os braços e eventualmente engatinhar. É fundamental que esses movimentos sejam livres e não impostos. Isso é, dar espaço e estímulos seguros para que a exploração espontânea surja, sem forçar o bebê a se mover antes do tempo. A exploração livre é uma forma do bebê experimentar como alinhar o corpo, transferir o peso, ajustar e corrigir falhas, tombar, se recompor e tudo dentro de um ambiente seguro. O aprendizado motor ele é dinâmico. Nem sempre o bebê avança de forma linear e ele testa constantemente novos ajustes. A pesquisadora Karen Adolph, referência em estudos de locomoção infantil, enfatiza que essa noção de learning to learn, isto é, os bebês ajustam seus movimentos ao enfrentarem desafios, erros e adaptações gradualmente. Quando finalmente o bebê começa a caminhar, uma recomendação muito importante é permitir que ele use pés descalços sempre que possível, em superfícies seguras e estáveis. Os pés nus permitem melhor percepção sensorial do solo, melhor ativação dos músculos intrínsecos dos pés e controle postural mais fino, além dos ajustes sensoriais naturais. Ao calçar sapatos rígidos muito cedo, podemos limitar o movimento dos pés, reduzindo a propriocepção e interferir no fortalecimento adequado dos arcos e da musculatura plantar. A literatura de desenvolvimento infantil motor costuma ressaltar o benefício de usar sapatos de sola flexível ou mesmo andar descalço nos primeiros passos, para que o bebê tenha uma base mais orgânica e sensível do que acontece sob seus pés. Em resumo, observe se o bebê já controla a cabeça e tronco, antes de qualquer estimulação mais avançada. Não force rolar, sentar ou caminhar antes da maturação necessária. Priorize o fortalecimento muscular com estímulos naturais e o Tummy Time. Incentive a exploração livre e permita que os pés experimentem o solo sem restrições excessivas. Dessa forma, você estará protegendo o corpo do bebê e respeitando o ritmo natural do desenvolvimento. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a se sentir mais segura e auxiliar o seu bebê no desenvolvimento. Te espero no próximo podcast. Até mais!